Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, Deus dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, mais esse momento, Senhor, nós estamos diante do Senhor para buscarmos a Tua Palavra, para que a Tua Palavra encontre caminho nos nossos corações e transforme as nossas vidas, Senhor. Muda o nosso viver. Nós queremos sim, Pai, em obediência ao Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas, Senhor, porque tantas vezes o Senhor tem falado conosco e nós temos sido negligentes com a Tua Palavra, Senhor. Por isso, como Assembleia do Senhor, como filhos, como Igreja do Senhor, nós pedimos nesse momento, Pai, perdão pelas nossas falhas e pedimos que o Teu Espírito, nesse momento, ganhe os nossos corações e todos os levantes de Satanás estão repreendidos no nome de Jesus, para que a Tua Palavra, Senhor, encontre livre acesso aos nossos corações e nós possamos ouvir a Ti, Senhor, somente a Ti, e dá-nos um desejo ardente, Pai, de obedecer a Tua Palavra. Por misericórdia, Senhor, fala conosco nessa noite, abre os céus para nós, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a mais um texto de Judas 3. A palavra nos fala assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Então, irmãos, que preciosidade nós podermos abrir a palavra do Senhor e ver todo o amor do Senhor em não se cansar de nos exortar. O Senhor nunca se cansa de chamar a nossa atenção, né? Porque aqui em Hebreus, ele fala que nós não devemos negligenciarmos essa tão grande salvação que foi nos dada. Nós não podemos negligenciar ela de forma nenhuma, porque é uma salvação plena, uma salvação completa de Cristo Jesus. E todos nós temos visto que ali na cruz o Senhor nos salvou. Foi na cruz. Quando Ele foi para a cruz, aí Ele teve, o Senhor pôde salvar cada um de nós. Porque lá em João capítulo 12, Ele fala que quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Então o Senhor Jesus naquela cruz atraiu cada um de nós, para que nós pudéssemos nascer de novo, ser seus filhos, né? Mas o Senhor quer que nós cresçamos. Irmãos, o Senhor não deseja de ter uma família com muitos filhos, mas crianças. O Senhor deseja ter uma família com muitos filhos, mas filhos maduros, filhos que possam assumir a herança do Pai, né? Porque nós vamos herdar, nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele. Então nós precisamos estar preparados, né, para poder herdar essa herança que tanto foi colocado à nossa disposição. Então a palavra foi falado muito, nós não vamos ter como diz lá em Hebreus capítulo 2, o verso 3 que nós lemos, né? Nos fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Como? Sabe?
Essa salvação ela não atingiu somente a nossa alma, o nosso espírito. Ela atingiu o nosso espírito, né? Em primeiro lugar, ela atingiu o nosso espírito quando nós nascemos de novo. Quando nós cremos na obra da cruz, quando nós cremos na nossa inclusão, na morte com Cristo, ganhamos vida no nosso espírito. E agora nós estamos no processo da nossa alma. A nossa alma está sendo ganho dia a dia. E aí é uma guerra bastante grande. A gente pode, todos nós formos dar testemunho aqui, nós vamos ver quão luta nós temos no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque o desejo da carne está sempre querendo tomar a frente da nossa vida cristã, né? Mas nós temos que olhar para o Senhor. Por isso nós precisamos viver essa vida aqui, depois que nascemos de novo, nós precisamos viver essa vida totalmente dependente do Senhor, porque senão o Espírito, a nossa carne vai vencer nós todo o tempo. E nós precisamos cuidar, nós precisamos ser diligentes para com aquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso que a palavra diz: como escaparemos nós, se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? E a nossa esperança, irmãos, é que a nossa alma seja ganho para o Senhor e o nosso corpo, na vinda do Senhor, será transformado. Então é uma salvação completa, uma salvação que começou no nosso espírito, está indo para a nossa alma e lá no final o nosso corpo será restaurado, sabe? Teremos o mesmo corpo de Cristo, né? Resplandecendo para a glória do Senhor. Então, irmãos, e em Judas nós podemos ver que essa fé foi nos dado e é para nós batalharmos, sabe, irmãos? Batalharmos. Nós temos uma batalha. Nós não podemos dizer assim: eu criei no Senhor, nasci de novo e está tudo tranquilo. A palavra diz que você tem que batalhar para conservar essa vida, porque nós estamos num campo de batalha e o nosso inimigo não vai deixar nós tranquilos. Ele vai sempre estar lançando as suas setas, né? Por isso que nós precisamos estar sempre alerta, vigilantes, né? Como o Senhor Jesus diz, temos que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Estar sempre alerta, porque o nosso inimigo, ele vai querer nos atacar, querer nos tirar dessa proteção que nós temos, que é Cristo Jesus. Então, como nós precisamos, irmão, de olhar para a vida que o Senhor tem nos dado, para que nós não venhamos viver uma vida, uma semana eu estou de um jeito, outra semana eu estou do outro jeito. Não, o mundo vive assim. O mundo vive de alto a baixo. O cristão não. O cristão, ele vive olhando para o alto. O cristão não vive mais com os olhos aqui nessa terra, né? Por isso que a paz que o Senhor Jesus veio dar para nós está dentro do nosso coração. Ela não está aparente. Aparente é tribulações. Aparente é luta. Aparente nós temos que batalhar. Agora no nosso coração precisa ter um descanso onde eu diga assim: o Senhor é soberano. Onde eu estou passando por uma grande tribulação, o Senhor está comigo, sabe? O Senhor está comigo. Então isso é muito precioso nós olhar para essa questão, irmão, de que nós podemos sim viver uma vida aos pés do Senhor, né? E a Bíblia é muito especial em mostrar para nós, se nós negligenciarmos, o que acontece conosco, né? O que acontece com a vida se nós não olharmos para o Senhor firmemente, né? Eu quero pegar um exemplo de um rei que foi muito usado por Deus, mas no final ele negligenciou o mais precioso, que era estar servindo ao Senhor, né? Por isso que eu convido os irmãos para nós ir para 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. E reinou 52 anos. Reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se-lhe buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Saiu à guerra contra os filisteus e quebrou o muro de Gades,
o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Cuibal e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cuja renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e os fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muita cisterna, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíram à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Manassés, oficiais sob a direção de Ananias, um dos principais do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Amém? Irmãos, nós podemos ver aqui um jovem que começou a reinar, né? E se nós lermos o verso 1 desse capítulo aqui, fala que o povo todo juntou Uzias para que Uzias reinasse. E o mais interessante, irmãos, é que esse homem, no início, ele começou a buscar o Senhor. Ele fez tudo em prol daquilo que ele acreditava e daquilo que ele via o seu pai fazer, né? Então ele buscou o Senhor, como diz aqui no verso 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se-lhe buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Sabe? Aqui está o segredo, irmão, para nós termos uma vida aqui nesse mundo, aonde nós estamos ainda vivendo, é buscar o Senhor. Aonde a única coisa que interessa para nós é o Senhor. E todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar conforme vai tendo a necessidade. E a gente vê, irmãos, que esse homem aqui, esse rei, o Senhor prosperou ele e ele saiu à guerra, né? Isso quer dizer que ele teve muitas tribulações na vida dele, porque uma guerra nessa época era algo terrível, mas ele saiu confiando em quem? Ele saiu confiando no Senhor. Ele saiu à guerra, mas ele tinha dentro do seu coração um verdadeiro amor pelo Senhor. Então o Senhor o ajudou, o Senhor prosperou ele. E o que mais chama a atenção aqui, trazendo para nossas vidas, é o verso de número 6. Fala assim: saiu e guerreou contra os filisteus. Os filisteus, irmãos. Os filisteus, uma nação que Israel expulsou, que era para ter terminado com todos eles, mas eles deixaram. E esse povo sempre estava perturbando. Vamos trazer para as nossas vidas. O que significa os filisteus? Os filisteus para nós hoje é a carne. É a carne. Por quê? Por que nós podemos dizer? Porque, irmãos, quando Sansão, quando o Senhor ergueu Sansão ali como um nazireu, o mais que Sansão pelejou foi contra os filisteus. E quem venceu Sansão foi os filisteus. Como que eles venceram Sansão?
quando eles pegaram, atiçaram a carne, atiçaram os desejos da carne, trazendo ali Dalila, né? Uma mulher bonita, onde ele se afeiçoou, onde ele esqueceu de abrir o seu coração para Deus, ele abriu o coração para Dalila. Vamos ver se não vamos desmarcar aqui, mas vamos dar uma olhada, Juízes capítulo 16, a partir do verso 16. Aqui, se nós pegar desde o início, os filisteus chamaram Dalila, né? Viram que ela era uma prostituta, e aí deram dinheiro para ela, para que ela descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. Então ela vai para ele, e ela conquista o coração de Sansão, e então Sansão vai brincando com ela, mas a coisa vai ficando muito séria, né? Porque ele vai falando algumas coisas, e aí os inimigos vêm, e não é nada daquilo, e ela vai, então, a questão da nossa carne, ela é muito melindrosa. Nós não podemos dar lugar para a carne, porque algo parece que insignificante, mas cada momento ela pode crescer, né? E aqui algo muito, quando então ela chega para ele, você já está me enrolando demais, você não quer me falar o teu segredo e tal. Então, a partir do verso 16, fala assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-se-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram-lhe com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado os homens, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Amém? Veja só, irmãos. Então, por isso que eu digo, os filisteus, né, nós podemos trazer para a nossa vida hoje, é a nossa carne. Se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos, ela vai tomando conta de nós, e devagarzinho nós vamos sucumbir. Somente com a ajuda de Deus, somente com a ajuda do Senhor, é que nós podemos vencer a carne. Vencer a carne. E, irmãos, e se nós formos continuar lendo, então os homens chegam, pegam Sansão, e a primeira coisa que eles fazem, furar os olhos, né? Para que ele não visse mais, sabe? Então, a vida espiritual, a partir do momento em que você deixou a carne vencer, a vida espiritual nossa, ela vai se acabar, sabe? Por isso que nós temos o nosso Senhor Jesus aí, que a palavra de Deus que diz que veja onde você caiu, arrepende-te e volta, sabe? Há um caminho para nós. Se nós deixarmos a carne nos vencer, há um caminho: arrependimento e volta aos pés do Senhor, sabe? Mas então, e aí acontece que quando os olhos dele foram vazados, eles colocaram ele lá no porão para moer o trigo, para pisar os trigos. E antes eles usavam um boi para rodar, né? Ali eles usaram Sansão para ficar rodando. Então, quer dizer, quando nós deixamos a nossa carne ganhar, primeira coisa, espiritualmente, nós não temos visões de Deus. E segundo lugar, nós ficamos rodando em círculos. Nós não temos como avançar, porque nós estamos rodando em círculos. É algo bastante terrível, por isso que nós precisamos olhar para o Senhor e pedir a misericórdia do Senhor e vigiar e cuidar da nossa carne, porque a nossa carne está sempre militando. Se nós formos lá em Romanos capítulo 8, nós vamos ver a carne e o Espírito.
Gálatas fala muito mais disso. Em Gálatas vai falar que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque elas são opostas entre si. Sabe, nós temos que viver no espírito, para que então nós possamos ter vida e vida em abundância. Voltando para 2 Crônicas, então nós podemos ver, irmãos, que no verso 6, saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gates, e de Jabné, e o de Asdod, e edificou cidade no território de Asdod e entre os filisteus. Então, quer dizer, quando ele buscou o Senhor, quando o rei buscou o Senhor, ele fez guerra e venceu, sabe? Então, há um segredo para nós: vivermos essa vida aqui, desse mundo, de vitórias, de viver nesse mundo aqui, de bênçãos, é buscando o Senhor, sabe? E não olha, porque, irmãos, a gente olha assim, como a gente costuma a ver no meio religioso, você crê no Senhor, você é um vencedor. Não pode haver mais doença, não pode haver mais tristeza em você, não pode haver mentira, irmãos. Porque nós, quando nós cremos no Senhor, nós temos a vida eterna. O Senhor não garantiu nada Ele nos garantiu que Ele nos cuidaria aqui nesse mundo. Mas Ele falou também que haveria muita tribulação para nós aqui nesse mundo, né? Muita dificuldade, mas Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então, irmãos, como isso é precioso nós poder ver que, nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por terríveis dificuldades, mas nós temos certeza que o Senhor está conosco, sabe? Isso nos dá alegria e nos dá força, sabe? Isso nos dá ânimo para que nós continuemos, né? Então aqui no verso 7 fala assim: Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-baal e contra os meunitas. Você vê? Deus o ajudou. Por quê? Porque Uzias buscou o Senhor. Uzias, ele era um exemplo. Então tudo aquilo, quando ele colocava a sua mão, o Senhor estava ali, né? E isso dá para nós poder calcular também, irmãos, poder verificar na palavra que em tudo que ele ia fazer, ele buscava a mente do Senhor, para que então ele pudesse ser bem sucedido na sua luta, né? Mas houve algo no coração de Uzias, irmãos, quando nós chegamos no verso 16 desse capítulo, fala assim: mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignou-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso numa casa, separado, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra.
Quando aos mais atos de Uzias, tanto as primeiras como as últimas, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Amém? Então nós podemos ver aqui um relato bastante, alguém que andou com o Senhor, alguém que esteve junto do Senhor, alguém que viveu na presença do Senhor. Daqui a pouco ele cai, daqui a pouco ele se ensoberbeceu o seu coração, daqui a pouco a arrogância, né, de que achar que ele poderia, além de rei, ele poderia ser sacerdote também, sabe? Então isso nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida cristã, né? Nós precisamos ter muito cuidado porque senão nós podemos nos ensoberbecer também, sabe? É muito perigoso isso. Por isso que nós precisamos estar sempre aos pés do Senhor. Por isso que nós precisamos ter uma vida de consagração ao Senhor e reconhecer todos os dias quem nós somos, para que então nós possamos tomar a nossa cruz e ir após o Senhor. Porque aqui Uzias, ele achou, eu sou um rei que tomei conta de toda essa região, todos me conhecem, todos me temem, e agora eu vou para o santuário, né? Agora eu posso tomar conta do santuário, porque os sacerdotes, o sumo sacerdote está, eu não preciso deles, sabe? Isso é um perigo muito grande, sabe? É uma vida que nós precisamos ter. Por isso que a palavra de Deus lá que nós lemos lá, como escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? Sabe, irmãos, a gente olha para um texto desse e vê como que o Senhor é precioso, deixa exemplos para nós poder trilhar esses exemplos. Se nós negligenciarmos aquilo que o Senhor e o nosso coração se ensoberbecer naquilo que o Senhor tem dado para nós, nós vamos colher. E irmãos, o mais precioso aqui é que a gente vê, ainda em tudo isso, a gente pode ver o amor de Deus, porque Uzias, ele não deixou de ser rei, ele foi rei até a morte dele. Jotão, seu filho, só administrava. Jotão só virou rei após a morte dele. Isso é misericórdia do Senhor. Mas ele não pôde ser usado mais para nada, porque ele estava lá num canto, ele estava lá sem serventia nenhuma. Por quê? Por causa de uma desobediência, sabe? Isso é muito sério. A desobediência e a lepra na Bíblia é uma questão de desobediência ao Senhor, sabe? Hoje não vai nascer uma lepra em nós por causa de uma desobediência, mas traz esse significado. Vai ter uma mancha no coração do Senhor naquilo que nós negligenciamos. Por isso, irmãos, nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor tem para nós e nos arrepender diante do Senhor, sabe? Porque vamos errar? Vamos. Temos um caminho muito precioso, que é o perdão do Senhor. O arrependimento. Aquele arrependimento que vem lá do coração, sabe? É o caminho que nós temos diante do Senhor para que então a vida de Cristo possa fluir em nós. Isso não quer dizer que o Senhor erramos. O Senhor muitas vezes tira nós de cena. Isso não quer dizer que nós estejamos rejeitados pelo Senhor, não. Mas nós temos que estar aos pés dele para que ele, então, em arrependimento, para que ele restaure os nossos corações, restaure a nossa vida, sabe? Então precisamos ter um cuidado todo especial para não cairmos, porque se nós cairmos, o caminho de restauração fica muito mais complicado, né? O caminho da restauração, ela é dolorida, sabe? E quanto mais nós buscamos o Senhor, mais a gente vê que o caminho da restauração é mais dolorida, porque, irmãos, a gente começa a ver quanto o Senhor é santo e quanto nós magoamos o coração de Deus, tá? Então é muito sério essa questão. Por isso que Gálatas vai nos falar muito disso. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outro, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato que, tendo começado no Espírito, estejais agora afeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito,
o que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Então, o apóstolo Paulo aqui chama a atenção dos Gálatas pelo Espírito Santo, que os Gálatas tinham recebido a palavra pela pregação do Evangelho, mas eles estavam querendo o Evangelho e mais circuncisão, Evangelho e mais guardar sábado, guardar domingo, guardar festas, sabe? Então, irmãos, como isso é terrível, e essas coisas elas vão se entrando em nossas vidas vagarosamente, né? Parece que chega um momento em que parece que nós se enchemos de Cristo, e aí nós queremos acrescentar mais algumas coisas. Isso é um perigo muito grande. Aí a carne toma conta, né? Mas o que basta para nós é Cristo e sua obra, sabe? Esta é a satisfação do nosso coração, Cristo e sua obra. É o que nós precisamos, sabe? E aqui em Gálatas capítulo 5, nos fala assim a partir do verso 1: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaísse, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Amém? Então, irmãos, é uma palavra bastante dura para nós, chamando a nossa atenção para que nós possamos estar sempre olhando para o Senhor, sempre olhando para aquilo que o Senhor quer conosco, sabe? Porque se nós começarmos a olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta, nós esquecemos de olhar para Cristo. E aí a nossa vida começa a tomar rumos difíceis, a nossa vida começa a tomar rumos aonde nós não temos mais o controle, aonde a nossa carne assume o controle. E se a nossa carne, irmãos, assumir o controle, nós estamos perdidos, porque nós não temos como lutar contra a carne, a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Aonde a nossa carne já foi crucificada. Nós precisamos compreender isso, mas o Senhor crucificou a carne, mas deixou dentro de nós, mas colocou o seu Espírito, para que nós possamos viver pelo Espírito. E a partir do momento em que nós vivemos pelo Espírito, a carne ela vai ficar no lugar dela. Agora, se nós não vivermos pelo Espírito, irmãos, vai acontecer isso, da nossa carne tomar partido. E aí nós vamos perder, sempre perderemos. Mas, irmão, tem um caminho para nós, como tenho falado. Caminho para nós caímos, temos um caminho, arrependimento. Tá? Voltar aos pés do Senhor. E não é amanhã, é logo. Porque senão, quanto mais nós andamos, pior vai ficar para nós voltar aos pés do Senhor. Sabe? Então é um alerta para nós, sabe? Um alerta muito grande para nós, né? E para nós encerrarmos, vamos para mais um texto lá de Hebreus. Nós temos às vezes muita dificuldade de errarmos e querermos ir para o Senhor, mas em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas.
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, irmãos? Aqui está o caminho para nós, irmãos, um caminho que nos enche de alegria, porque nós temos Jesus, o Filho de Deus, que veio a essa terra, que morreu por nós e está entronizado, né? Ele está entronizado nos céus, para a glória do Senhor. Então, irmão, nós podemos confiar plenamente, porque não há dificuldades de nós chegar nesse Senhor, sabe, em pedir em arrependimento, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe das nossas fraquezas, sabe, Ele conhece, porque Ele veio em carne, Ele passou tudo aquilo que nós passamos. Por isso que a palavra diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, né? Para recebermos a misericórdia e graça e socorro, sabe? Tudo que nós precisamos está ali. Por isso nós precisamos estar aos pés do Senhor, para permanecermos ali, vivermos diante do Senhor, vivendo na dependência do Senhor, que nada vai nos impedir de podermos viver uma vida gloriosa aqui nessa terra, sabe? Enquanto nós estivermos aqui, se o Senhor for a nossa vanguarda, se o Senhor for a nossa vanguarda, Ele vai ser a nossa retaguarda também. Nós não vamos precisar temer nada, sabe? Porque Ele vai honrar a palavra dEle, né? A única coisa que nós precisamos é confiar nesse Senhor. E a gente imagina quando aquele povo voltou lá da Babilônia para edificar o templo, chegaram lá, estava tudo deserto, estava tudo queimado, muro derrubado, um monte de gente. O que nós vamos fazer? O altar. Vamos restaurar o altar. Vamos restaurar a adoração, porque o altar fala da cruz. E a cruz, irmãos, é tudo para nós. A cruz é onde nós podemos encontrar todo o nosso descanso, tudo aquilo que nós precisamos é ali na cruz, tá? Para nós poder descansar. E aí o Senhor vai fazer com que nós sejamos, né? Porque o Senhor ali naquela situação restaurou-se o altar. Os inimigos em volta, quem cuida daqueles inimigos? É o Senhor, né? E na nossa vida nós nos preocupamos muito, às vezes nós se preocupamos mais com o diabo, nós se preocupamos mais com as dificuldades que nós vamos passar do que com o Deus da promessa, que falou que nós vamos vencer. Nós somos mais do que vencedores, mas não por nós, porque nós fomos incluídos na vitória do nosso Senhor, sabe? Essa é a vitória que Ele venceu por nós, sabe? Então, se Ele venceu e nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, que alegria nós poder ver esse soberano Senhor, né, falando conosco e nos conduzindo. Então não tenhamos medo, irmãos, de viver o dia a dia olhando para o Senhor, sabe? Não tenhamos medo de enfrentarmos as dificuldades que temos, né? Porque o rei Uzias, ele tinha guerras. E eu imagino como é que não era o medo que ele passou, mas ele se confiou em quem? No Senhor. E o Senhor é tão precioso que quando o homem cai, o Senhor deixou lá para mostrar, ó, ele caiu, né? Que nós possamos ser luz, como o Senhor Jesus disse para os apóstolos e para nós: vocês são a luz do mundo, o sal da terra, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos dá, mais esse momento que o Senhor concede a cada um de nós, a desfrutarmos, ó Pai, da Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue a conduzir as nossas vidas, que o Senhor continue a falar com cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda, Senhor, no nosso limite, Senhor. Alarga as nossas fronteiras, Senhor, para que nós possamos ver mais longe e sermos úteis ao Senhor. Visita os nossos corações, constrange os nossos corações a vivermos na Tua total dependência, Senhor.
Nos ajude, Pai, por misericórdia. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.